de forma surpreendente, de forma maravilhosa, derramando a unção sobre ele, e que essa unção, esse óleo venha transbordar em nós também. Eu te peço, meu Deus, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Ah, meu Deus, quão bom a gente poder mais uma vez estar reunido, compartilhando a palavra. Eu ainda estou impactado pela pregação de domingo. Você está também, não? Quem esteve aqui no domingo? Todos estiveram? Hoje, com toda certeza, a pregação de domingo, o Senhor falou muito ao meu coração, 3 tópicos, interessante, né? Jesus estava no barco, os irmãos lembram disso? Marcos 4, a tempestade, Jesus estava no barco, e o que Deus falou ao meu coração é que esse barco nós podemos comparar com a igreja, amém? Lá ele estava limitado ao seu corpo físico e naquele barco houve tempestade, houve uma série de coisas, não foi? Foi isso que ele falou? Nós tivemos a certeza de que Jesus estava no barco, não foi isso? Então nós temos a certeza, como igreja, hoje ele não está em forma física, ele está onde tiver 2 reunidos, 3. Amém? Então, o barco a gente pode comparar com a igreja. Podemos partir desse princípio, amém? E Deus está no nosso meio, amém? Não de forma física agora, muito melhor. O Filho de Deus. Aí foi falado também que muitos estavam dentro do barco e não conheciam Jesus. Infelizmente, essa é uma verdade hoje. No mesmo barco que a igreja, muitos estão dentro da igreja, infelizmente, exercem uma fé, como eles estavam exercendo aquela fé, amém? Exerceram aquela fé, mas uma fé que não podia haver uma tempestade, porque quando vinha uma tempestade, por não conhecer Jesus, né? Foi isso que foi falado no domingo, amém? Hoje eu quero partir de um princípio, uma vez que o Senhor falou conosco no domingo sobre os discípulos, nós somos discípulos de Jesus, amém? Né? Eles estavam presentes ali, Jesus estava presente, como Jesus está presente na igreja, e eles não conheciam Jesus. Aí o irmão Wellington falou com muita propriedade, foi uma das melhores pregações que eu já ouvi dele, né, que Deus deu para ele, revelação. Ele falou da fé de Pedro, quando ele disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu queria dizer para os irmãos que a fé só é colocada no nosso coração pelo Pai. A igreja anda por revelação. Nós vamos ler um texto e nós vamos estar discorrendo sobre isso. Nós somos família de Deus. Nós somos irmãos. O Pai é nosso, o Pai não é meu. O Pai não é seu. O Pai é nosso. Nós somos família de Deus. Se Ele é Pai, então nós somos uma família. E Ele tem uma multiforme graça para distribuir conforme os dons, conforme cada um, mas Ele espera algo de cada um de nós. E eu convido os irmãos para a gente estar lendo um texto, e a gente está, então, discorrendo sobre isso. Eu quero falar hoje com os irmãos sobre o que Deus espera de nós, sendo nós família de Deus, adotado por Ele, né? O que Ele espera de nós. E vamos ler o texto? Vamos ler um texto? Se os irmãos puderem ficar em pé, vamos ler um texto, e aí nós vamos discorrendo agora com base no texto o que
eu quero falar hoje com os irmãos sobre a paternidade divina, amém? Paternidade divina. Nós vimos no domingo a graça de Deus se manifestando através do Filho, amém? Hoje nós vamos ver a graça de Deus de uma outra forma, com a graça do Pai. Paternidade divina, amém? Nós vamos ler Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. E também o versículo 12. Uma vez que nós vamos falar em paternidade divina, nós vamos falar sobre o Pai e sobre o que o Pai espera de nós, uma vez que nós somos família de Deus, porque se Ele é Pai, nós somos família, amém? Eu posso não parecer, mas eu sou teu irmão, viu? Glória a Deus. Olhando de longe assim, dá para perceber que eu sou um irmão cascudo, mas que você precisa me amar. Tem irmão que é cascudo, não tem? Mas a gente tem que amar, porque ele vai, na família, sempre tem um irmão que depende mais um do outro, precisa da ajuda do mais velho. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão compreendendo como é que funciona o reino de Deus? Colossenses capítulo 2, na igreja, no barco, sempre há uma necessidade, né? Amém? Sempre tem água, ele não disse que passava água por cima, e aquela coisa aí, os caras... Então tem sempre o que fazer, alguém precisa fazer alguma coisa. Amém? Então, como família, os irmãos ajudam os outros, e nós estamos aí para... Senão ninguém progrede. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver escrito assim: aos santos e irmãos fiéis. Então, não é qualquer pessoa. Amém? A carta está sendo endereçada aos santos. Tem pessoas aqui separadas. Santo quer dizer separado. Tem alguém aqui que é separado para o reino de Deus? Então é com você que ele vai falar hoje. O Pai. Cuidado, hein? É o Pai que está falando aqui, ó. Aos santos e irmãos fiéis. Fiéis é fidelidade. Então vamos lá. Em Cristo, que estão em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você pode dar um glória a Deus, sabendo que nós somos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder. É um poder. Nós estávamos sob o poder do Satanás. Mas Deus nos fez idôneo e resgatou das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. E nos fez idôneos para receber uma herança. Glória a Deus. Então, os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus, e agora eu vou estar lendo o texto, e a gente vai discorrendo e vamos chegar a alguma conclusão, e eu espero que até 15 para as 9, são 8h15, eu realmente termino a mensagem dando glória a Deus, buscando todo o entendimento necessário para que nós, durante a nossa caminhada, saímos aqui com mais entendimento, melhorando. Eu sei que Deus vai falar com cada um de nós pela sua multiforme graça. Amém? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Era uma igreja, então nós estamos falando de quê? O apóstolo Paulo está enviando uma carta para uma cidade chamada Colossos, onde havia irmãos lá, e estava ele e Timóteo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai.
Versículo 3: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Duas coisas que se falavam dessa igreja. Nessa igreja, a multiforme graça de Deus agia dessa forma. Se você for ler outra igreja, Deus fala de outra maneira e uma multiforme graça para aquela igreja. Hoje Ele está falando para a nossa igreja, para a nossa família na fé, dessa forma, usando o texto de Colossos e dizendo isso. Desde que ouvimos falar, versículo 4, falar o quê? Duas coisas que se ouvia falar. Será que estão ouvindo da nossa família, geração eleita, essas coisas? É a pergunta que nós vamos sair daqui fazendo hoje, para a nossa edificação. Amém? Será que estão falando de nós isso? Capítulo 1, versículo 4 diz assim: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Estão falando isso de nós por aí? Eu creio que sim, amém? Eu luto. Certa vez eu ouvi um pregador, já ouvi vários pregadores dizer assim: eu só prego aquilo que eu vivo. Aí eu sinto muito, mas eu sou obrigado a discordar desses pregadores, porque eu luto para viver aquilo que eu prego. Aí, né? Então, será que estão ouvindo? Será que eu e você, geração eleita, nós como família de Deus, nos amamos em Cristo, buscamos a Deus, mas será que nós somos a melhor versão de um crente? Amém? Então, eles ouviam falar, desde que ouvimos falar da vossa fé, lembrando que no domingo foi falado de uma fé, mas uma fé inoperante. Porque na hora do desespero, Jesus perguntou: cadê a fé de vocês? Amém? Jesus está no nosso meio. E Ele garante que vai chegar do outro lado, amém? Não foi isso que Ele falou domingo? Então chega de olhar para a tempestade, glória a Deus. Ô, glória! Então, os outros precisam ouvir falar da nossa fé. Lá é garantido ter. Lá, Jesus garantiu que atravessa para o outro lado e os caras vão para o outro lado na fé. Não, da tempestade, não ando olhando para a tempestade. Eu ando porque eu sei que o meu mestre está dormindo e vai dar tudo certo. Ele garante que vai chegar do outro lado, então essa é a fé que o pessoal tem que ver em nós, amém? Família de Deus, glória a Deus. E do amor que tende para com todos os santos, não é só com alguns. Você tem que amar todo mundo, viu? Deixa eu olhar para todo mundo aqui. Eu amo todos vocês, em nome de Jesus. Pelo menos me esforço muito para isso. Glória a Deus. Vamos lá. Você também faz isso? Ou essa palavra é só para o irmão que está lá, sentado lá atrás? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 5. Qual que é o motivo? Então Paulo diz que ele estava orando sempre por aquele povo. E veja que é um povo que tinha fé, o pessoal falava bem dele, mas precisava fazer algumas coisas. Deus esperava alguma coisa deles. E Deus espera algo de nós. Ele não transportou nós das trevas para a sua maravilhosa luz para ser um crente inoperante, sem fé, e que, se precisar, não pode contar. Não conte comigo para nada. E essa fé não funciona. Deus espera algo de nós. Então, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes.
Os irmãos estão percebendo que existe uma coisa forte nesse Deus que nos faz filho e participantes da família. Tem um negócio chamado ouvir. As pessoas precisam ouvir. Nós precisamos ouvir. E todos nós precisamos ouvir a palavra. E pregar a palavra para os outros ouvir. E isso vai fazer com que o Espírito Santo gere fé no coração e as pessoas vão sendo alcançadas no reino de Deus. Glória a Deus. Então, há uma esperança para o crente. Nós precisamos falar. Por que você é crente? Porque o pastor é legal? Porque a igreja, enfim, sei lá. Não, eu sou crente porque é uma esperança para mim. Há uma esperança, Jesus livrou da minha condenação eterna. As pessoas têm que ouvir isso de mim. Por que você é crente? Por que você vai para a igreja? Para que serve a pregação do Evangelho? Ou não precisa da pregação do Evangelho? É um negócio que a gente vai só para ouvir discurso e palestra, ou então só para a gente... Não precisa de pregação. Não é? Então, por quê? Qual é a causa? Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Não é porque é ouvir, mas não é ouvir. É ouvir a palavra da verdade. Jesus. 6. Que já chegou a vós. Em todo o mundo, esse evangelho vai frutificando, como também entre vós. Meu Deus. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. É em verdade. Não é em bobeira. A graça de Deus é em verdade. Amém? E aí, crente gera crente. Amém? Aonde ele anda, quando ele vê uma oportunidade, ele já, uma brechinha, ele arruma um jeitinho de, né? Mas não é convidar para ir para a igreja. É dizer, ó, eu sou crente e eu tenho uma razão para ser. Glória a Deus. Amém? 7. Aprendestes isso com quem? Com o apóstolo Paulo? Com o pastor? Aprendestes isso com Epáfras. Já não é o apóstolo Paulo. A verdade, o conhecimento, crente gerou crente. Agora é o Epáfras que veio contar para o Paulo, ó, o negócio está ficando bom. Eu preguei para os caras lá, a fé dos caras e o amor deles entre os santos, rapaz, está fazendo uma diferença na vida das pessoas, na vida deles. Eles mudaram, eles estão mudando para melhor, cada vez melhor. Eles estão amando até inimigo. Oh, glória! O Epáfras levou essa notícia para o apóstolo falou, meu Deus, vou orar por esse pessoal. Eu vou orar para esse pessoal. Tá bom, mas pode ficar melhor. Tá bom, mas pode ficar melhor. Aqui tá bom, mas vai ficar melhor. Glória a Deus. Já tá bom, mas vai ficar melhor. Eu não sou a melhor versão ainda. Amém? Fala para o teu irmão aí, ó, você não é a melhor versão. Dá para melhorar. Glória a Deus. E vamos melhorando, amém, meus irmãos? Vamos melhorando cada vez mais. Eu quero amar os irmãos com todo o amor que, meu Deus, amém? Então aprendeste isso, versículo 7, aprendeste isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel e ministro de Cristo. Olha que bênção, Epáfras. O Epáfras ouviu o Evangelho,
Aí pregou o evangelho, e agora o apóstolo Paulo falou, pô, valeu a pena o meu trabalho. O Epáfras agora, fiz discípulo. E vamos continuar, Epáfras, vamos lá. E vocês agora, estou falando com vocês, os colossos. Vamos melhorar esse negócio. Como que nós vamos fazer? Versículo 8. Olha o que o Epáfras, e que também nos declarou o vosso amor de fingimento, de bajulação, de bobeira, no Espírito. No Espírito. Glória a Deus. Ama no Espírito que o resto, velho. Ah, Senhor. Aí sim, aí a coisa flui. Tá, já entenderam? Versículo 9. Por essa razão. Então, qual é a razão? Por causa de todo esse movimento, pessoas falando, ouvindo e sendo gerado novos filhos para o Pai. O Pai gera filho pela palavra e a igreja é a noiva do Senhor, noiva de Jesus. Amém? E ela gera. Vocês não estão entendendo isso, irmão? A igreja, nós, não somos a noiva de Cristo? Somos nós que geramos. Pela palavra, o Pai, através de nós como igreja, vai gerando filhos. Glória a Deus. Por essa razão, nós também, desde o dia em que, meu Deus, parece que só tem ouvimos nesse texto. Glória a Deus, irmão. Desde o dia que ouvimos, ou seja, Paulo está falando o quê? Olha, eu e o Timóteo, depois que nós ouvimos o Epáfras falar, o que nós começamos a fazer? Sentamos no banco da igreja e falamos, somos nós, velho. Precisa pregar mais o evangelho? Não, está tudo no esquema. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais, meu Deus, mais duas coisas que ele orava. Você não sabe que, tem vezes que a gente vai orar e fala, poxa, 15 minutos é uma loucura, né, velho? Que você ora 15 minutos, já sumiu as palavras tudo, você não sabe mais o que falar, e aí começa a ficar ruim. Mas se você lembrar dos Colossenses, do apóstolo Paulo, vai faltar tempo para orar. Amém? Se nós pensarmos nessa forma, olha só. Olha o que Paulo foi fazer. Ó. Ele foi pedir duas coisas para esse povo. Assim que ele ouviu, quando a gente ouve falar alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, amém? Se eu ouvir falar mal do irmão aqui, pode crer que coisa vai ficar ruim. Amém? Nem falar mal de ninguém para mim, não, porque tem que fazer o quê? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. O crente precisa saber, nós como filhos de Deus, o Senhor espera de nós que nós buscamos conhecer a sua vontade, porque foi Ele que nos resgatou das trevas para a luz. Então não tem como Ele não esperar que algo aconteça da nossa parte em nome de Jesus, amém? É o que o texto está dizendo para nós. Né? Cheios de pleno conhecimento da sua vontade. E, o que mais? Em toda a sabedoria e entendimento espiritual, meu Deus do céu. Entendimento espiritual. Ouvir uma palavra e entender com a mente, com o entendimento carnal, é uma coisa. Pode até funcionar, mas na hora da tempestade, você vai dizer,
Você não importa que nós vamos morrer. Mas quando é pela revelação do Pai, quando é pela revelação do Pai, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi meu Pai que revelou. Vai nessa. Eu vou edificar a igreja, é nisso. O Pai revela o Filho no coração para que você seja resgatado do poder das trevas. E você vai para o outro lado, em nome de Jesus. Para o lado de Jerusalém. Glória a Deus. Vamos indo, vamos nós. E o que ele orava mais? Versículo 10. Oramos para que possais... Agora aqui pega. Eita, nós. É aqui que nós vamos, daqui a pouco, estar encerrando a mensagem. Aqui existe um andar. O crente anda. Nós precisamos andar. Nós estamos aprendendo, amém? É um aprendizado, amém? Esses irmãos aqui de Colossos, veja aqui, quando Paulo fala no versículo 4, ele diz assim: desde que ouvimos falar da vossa fé e do amor. Os caras já estavam legal, amém? Porra, cara com fé e amor, rapaz, é tudo que é necessário para ter dom espiritual. O apóstolo Paulo falou que o melhor caminho para se ter os dons espirituais é seguir o amor. Amém? Quem quer ter dom espiritual aqui? Então, o amor é o caminho. O amor é o caminho. Então, o andar. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Ouvimos a palavra pregada hoje aqui, ouvimos a pregação de domingo, e Deus está usando cada irmão conforme a graça que o Daniel, conforme a graça que colocou para a vida dele, e Deus fala com cada um através das nossas vidas, e nós vamos sendo edificados, transformados, e para quê? Para que existem essas pregações? Para que Deus usa as nossas vidas? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. É a pregação da palavra, como essa hoje, que vai mexer com a nossa mente e nós vamos ser transformados, se nós deixarmos e fizermos andar. De fé em fé, de glória em glória. Amando, perdoando, glória a Deus. E oramos para que possais andar dignamente do Senhor, né? Dignamente diante do Senhor. Deus espera que isso aconteça. Uma vez que ouvimos, que fomos gerados pela pregação do Evangelho na igreja, entre os irmãos, cada um com seus dons, cada um prega de um jeito. Amém? Você está pregando aí agora. Amém? Do seu jeito. Prega do jeito, onde vocês andam. É andar, é na vida. Não é aqui. Aqui não é tão difícil, não. Antes eu achava difícil, não acho, não. Aqui não é tão difícil. Difícil é aí. É aí lá fora, é andar. Andar. Amém? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Fazendo o quê? De que forma que nós vamos agradar o Senhor? Agradando-lhe em tudo. Ai, meu Deus, diga, frutificando. Nossa, pode ficar melhor isso aí. Frutificando aí não vai dar fruto, mas nem. Frutificando. Glória a Deus. Em toda boa obra e crescendo. Não é para estagnar. Crescendo no conhecimento de Deus. Você conhece tudo sobre Deus? Meu Deus, nós estamos muito longe de conhecer a Deus. Está certo que eu venho lutando cada vez mais. Já cheguei num nívelzinho melhor do que quando eu comecei. Isso aí eu tenho consciência. Mas, meu irmão,
Hoje o Salmo falou comigo. E quantas vezes eu não li esse Salmo? Salmo 1. É capaz de ter decorado de tanto que eu li. Mas quando foi lido aqui hoje, eu estou muito aquém, meu irmão. Muito aquém. Isso é que Deus espera de nós. Andar dignamente diante do Senhor. Reconhecer que somos dependentes dEle para tudo, meu irmão. Nada nós podemos fazer. Nada. Nem sequer ler a Bíblia e entender. Ponto, vírgula. Enfim. Pode estudar, fazer faculdade, fazer tudo. Se Deus não revelar, não tem jeito. Ah, meu Deus. E não é com o entendimento humano que nós vamos conseguir fazer alguma coisa, meus irmãos. Não é. Veja o versículo 11. Corroborados. Eu fui ver o que significa essa palavra. Diz, corroborado quer dizer obter força. Obter força. Não dá para obter força e lutar contra as trevas, contra o poder do inimigo e contra a nossa podridão que está dentro de nós e que precisa a cada dia ser lavada pela palavra. Não dá para fazer se não for pela força, obtendo força do Evangelho de Deus. Não dá. Pode dar certo por outro meio? Aparentemente, sim. Muitas vezes até dá. Com psicologia, com, enfim, filosofia. Até ajuda. Funciona muitas vezes. Mas o preço a pagar é muito caro. Porque não é isso a proposta do Evangelho. Amém? Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com tristeza, andando igual um... Ai, Senhor, é um fardo carregar. Andar com Jesus não é fácil, velho. É assim que é para andar? Ai, Senhor. Vai correndo, geme e chora. É assim que é mandar? Meu Deus. Dando em toda a paciência e longanimidade com alegria. Esse povo aqui, você sabe como é que eles estavam alegres, meu irmão? Com perseguição. Mas você vê que eles aqui, quando ouvia falar deles, da vossa fé e do amor, você viu algum deles aqui escrito? Ele falando que, seguir a Jesus não é fácil não, velho. É triste. Então não, eles estavam com alegria, porque sabiam em quem eles estavam crendo, e que a garantia que ia atravessar para o outro lado, ele estava dormindo, mas ia dar tudo certo. Glória a Deus. Versículo 12. Dando graças ao Pai. Oh, meu Deus. Tudo é para o Pai. Ele tem a primazia. Vai entrar em oração, é graças a Deus. Pai, te dou graças. Pronto. E já reconheci. Senhor, nada eu posso... Até a fé que eu tenho em Jesus Cristo foi o Senhor que me deu. E que me mantém. Ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê, mas é Ele que, ele que põe, Ele que fortalece. E o que Ele espera de nós? Que nós andemos dignamente diante do Senhor, reconhecendo que é o Pai. Tudo vem pelo Pai. Ele tem a primazia. Ah, meu Deus. Só que ninguém vai a Ele se não for pelo Filho. Mas é Ele quem revela o Filho. Oh, meu Deus. Esse Deus é maravilhoso demais. Né? Versículo 12. Dando graças ao Pai... Meu Deus, que nos fez idôneos, idôneo, para participar da herança dos santos na luz. Podre, vendido como escravo ao diabo, andando segundo os próprios pensamentos, fazendo tudo o que vier na cabeça. Mas ele vai
faz a igreja, tem a igreja na terra para pregar o evangelho, para ele pegar de vez em quando um gato pingado lá e põe no banco, ele ouve o evangelho, o Espírito Santo pela igreja gera, a palavra pregada gera fé no coração dele, mais uma alma, ô glória, mais um para a família, amém? Meu Deus. Versículo 13, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não disse o título da mensagem no começo. Pode ficar com isso aqui. Transportados pelo Pai. Pode pôr aí. Transportados pelo Pai. Nem título tinha a mensagem, agora já apareceu. É só Deus que pode fazer isso. Transportados pelo Pai, viu? É o título da mensagem. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu estou quase terminando, meus irmãos. Eu quero falar uma coisa para a gente estar encerrando. Como crente, como irmão, como membro da família de Deus, Ele é nosso Pai e Ele tem uma multiforme graça para trabalhar conosco, dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar, todo aquele que recebe o Senhor como Salvador, ele participa dessa multiforme graça de Deus. E aí eu quero falar sobre essa graça de Deus, que está no versículo 6. Vamos ler de novo, versículo 6? Que já chegou a vós o Evangelho, amém? Em todo o mundo esse Evangelho vai frutificando. Imagine, desde aquele tempo até hoje, amém? Como também entre vós aqui da geração eleita, nós, eu, você, pecadores, que precisa, do Senhor Jesus, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. 1 Pedro 4,10. E aí eu encerro com uma conclusão. 1 Pedro 4,10. Como família de Deus, como irmãos amados de Deus, o que é que nós temos que fazer a partir de então? Que ouvimos essa palavra, que ouvimos a palavra domingo. O que faremos, irmãos, então? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11 diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você recebeu algum dom ou está sem dom nenhum? Está que nem o Chaves, não conte comigo para nada. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Está vendo o que Deus espera de nós? Como crente, como membros da família? Você me ama? Então me ajuda a melhorar, pô. Você me ajuda a melhorar, irmão? Você me ajuda? Você me ajuda a melhorar? Me ajuda a melhorar aí. Seja um bom administrador da multiforme graça de Deus. Amém? Versículo 11. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus dá. Para quê? Para quê? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Valeu a pena salvar esse crente. Amém. Valeu a pena Deus salvar você? Não responde não, irmão. Essa pergunta é para mim, amém? Cada um faça para si, Versículo 11. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio
para todo o sempre. Amém. Amém, não? Eu encerro, anotei aqui, uma conclusão. Deus espera, amém, meus irmãos? E aí eu estou passando para o pastor aqui, para ele fazer as suas considerações, que eu sei que agora é bênção pura. Deus espera que cada um de seus filhos, por ele adotado, nós somos adotados por Deus, amém? Éramos filhos do Satanás, amém? Mas ele adotou a todos quantos o receberam, deu poder de ser feito filho de Deus. Nossa, eu só vejo gente feita aqui, meu Deus. Olha os olhos de cada um brilhando. Você não acreditava nisso, não é? Você foi feito filho de Deus. Ele garantiu que vai levar você para o outro lado. Fica firme aí. Glória a Deus. Deus espera que cada um de seus filhos, por ele adotado, uma vez que foi transportado do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor, ande dignamente diante dele. Os irmãos concordam com isso que foi lido? Está no texto? Então é de Deus. Creia. E andar dignamente implica uma frutificação constante, crescendo no conhecimento de Deus, no exercício dos dons que Ele concede na igreja. Somos irmãos, somos família de Deus. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus e guardar essa palavra no coração e que sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória. Eu amo os irmãos, amém? Deus abençoe os irmãos.